Hoje o Melhor e Mais Justo discute os desafios para a implantação de mais portos secos no ABC e no Brasil. Além de tudo, que a gente já discutiu até aqui nesse bloco, eu queria, que é o último, né, eu gostaria que vocês apontassem o que é necessário para a nossa região aqui do ABC se consolidar nesse papel. O que precisa ser feito no curto, no médio prazo e por que é importante economicamente a estrutura dos portos secos. Essas são as questões para abrir o nosso terceiro bloco, mas antes da abertura do terceiro bloco eu queria ainda ouvir o Rogério sobre o impacto, se há ou não, né? O Wilson disse que há, ainda que indiretamente, importantes impactos da medida provisória 595, que regulamenta a atividade nos portos, em relação aos portos secos. Como o Wilson bem disse na colocação dele, né, ela interfere, ora de maneira positiva, ora de maneira não tão positiva. Eu não diria que ela tem pontos errados, né? Ela está vindo para somar. O que necessita, como o próprio Wilson disse, é uma lapidação, é uma melhoria nos textos, né? Talvez fazer, como tem alguns órgãos que já operam no comércio exterior, tem feito ultimamente, de repente abrir isso, né, de forma a uma, como se fosse uma consulta pública, e que o pessoal envolvido, o pessoal dos EADs, o pessoal dos portos, o pessoal dos sindicatos, certo? Eles possam enviar as suas contribuições, né, no sentido de melhorar o que está sendo proposto, não de maneira a destruir aquilo que está sendo feito. Então, com isso, acho que a gente pode avançar, quer dizer, em direção como fazer para ampliar então essa malha de portos secos e agilizar os nossos portos na área primária, né, melhorar os nossos portos e aumentar a nossa malha de portos secos. Você estava me dizendo, inclusive, que isso economicamente seria muito bom, né? Porque você deu um exemplo, gostaria até que você, no intervalo, que você falasse dele aqui agora, a relação entre... Nós temos dois índices, dados universais, né? De que, no caso de indústria automobilística, para cada operário no piso da fábrica, ele gera 28 empregos à sua retaguarda. Existe um número também adotado mundialmente nas universidades, nos portos, de que para cada operário na aresta do cais representa 14. 14 na sua retaguarda. Eu acredito até que é um número maior. Porque esse número nós conseguimos, logo depois da lei que foi assinada em 93, por volta de, estávamos estudando, 95, isso deve ter melhorado consideravelmente. Mas voltando à sua sugestão, o que fazer, né, para o seu IAD? Eu, como técnico, a primeira coisa que eu faria seria um estudo de implantação de um IAD na região. O que esse estudo me daria? Primeiro, me daria o local exato, o tamanho, que tipo de mercadoria eu vou trabalhar, quais seriam os meus clientes com que eu trabalharia, qual é o meu nicho que trabalhar, e qual daqueles que não são potenciais, não estão listados, mas que eu poderia agregar ao meu portfólio de clientes. Então, a primeira coisa que eu faria seria um estudo bastante abrangente, que nada mais é do que uma receita do que fazer do seu negócio dar certo. E aí sim, fazer gestões junto à Receita Federal para que ela colocasse em licitação mais um EAD ou dois, se for o caso, dependendo do resultado do estudo, e aí implantarmos. Como são feitas as licitações? É a Receita Federal que faz licitações? Mas a comunidade, no seu caso, ela pleiteia para aquela região. É ela quem provoca. Exatamente. Ela demanda. Sim. Ela tem que manifestar o interesse. E tem que provar a necessidade. Porque a Receita vai, como todos os outros órgãos, ela vai deslocar técnicos para o EAD para trabalhar ali e assim por diante. Então ela precisa saber se realmente é viável ou não. Para os técnicos irem para lá e não entrar na mercadoria, não tem o menor interesse. Então, o ideal é que com esse estudo, dá até para você pleitear junto, é um estudo relativamente rápido e não custa baixíssimo com relação ao investimento total e com relação ao retorno que você teria com relação a isso, ele é altamente compensador. Então, a primeira coisa que eu faria, esse estudo, teria a receita pronta na mão,
eu tenho certeza absoluta que haveria briga entre muitos empresários para se estabelecer aqui para ganhar a região. licitação. Não tem dúvida. O primeiro passo seria o estudo, o segundo passo seria procurar parceiro, que no nosso entendimento isso seria praticamente espontâneo. A hora que você sinalizasse, ia ter um fluxo enorme de interessados nesse tipo de atividade. Porque ela é potencialmente muito rentável. É rentável, desde que observado o que o Wilson falou, você estudar, porque não adianta você trazer, por exemplo, aqui um EAD direcionado, por exemplo, a granel sólido, certo? Soja, milho. A região, embora tenha fluxo de veículos com esse tipo de carga, não é o foco aqui da região. Não é o forte da região. Não é a vocação da região. Então, daí esse estudo pormenorizado para ver exatamente qual o tipo de segmento que esse EAD iria atender. E eles construir instalações e fazer a sua instalação nessa região de modo a atender o que tem de vocação nessa região. Porque senão ele vai acontecer o quê? Vai construir um EAD e ele vai ficar parcialmente utilizado e que futuramente ele vai tender. Ou ele se moderna, certo? Muda completamente, se moderniza, melhor dizendo, muda completamente a concepção que ele foi criado, certo? Ou ele tende a sucumbir, tende a minguar, né? A minguar, a falir por falta de carga. Então, o estudo, tudo isso que o Wilson falou, é de extrema importância. E gostaria de complementar uma coisa, Luiz, que é o seguinte: eu tenho participado de vários seminários, reuniões, assim por diante. O potencial de exportadores que não exportam, ou seja, empresas que gostariam de exportar, afinal de contas, uma empresa não deve viver só do seu mercado interno, né? É muito grande. Qual é o problema? O problema é que eles não têm informação suficiente para o que fazer. Ou seja, se você criar o EAD já com aqueles clientes certos, com certeza você vai, em efeito colateral, você vai adquirir mais clientes, mais nichos para aquela própria sua EAD. Não tem a menor dúvida. Agora, você está falando uma coisa que diz assim, as pessoas não poderiam exportar e não fazem, tem potencial para isso e não fazem. Há campanhas, há política pública, seja ela em nível federal, estadual, municipal, embora portos, a gente esteja falando de nível federal, mas em termos de legislação e regulamentação, mas ela implica estados e cidades, tá certo? Diretamente. Naturalmente, estados e cidades que têm, geralmente, as regiões litorâneas, né? Estados que estão na costa e o seu interior. Mas não precisaria ter, portanto, campanhas que pudessem ajudar essas empresas a exportarem mais e, ao mesmo tempo, que políticas públicas pudessem ajudar na exportação e pudessem informar e, enfim, melhorar a nossa possibilidade de construir essa infraestrutura. Estou perguntando isso e vou dar um exemplo prático. Por exemplo, a gente falou aqui, São Bernardo tem 2 portos secos, Santo André tem 1. Qual é o potencial para a região aqui do ABC? Quantos portos secos ela comportaria a mais imediatamente? Se eu fosse abrir uma lista, fazer uma prospecção, o que vocês imaginam? Cabe mais 1, mais 2, mais 5? Qual é o potencial para essa região em função da vocação do Porto de Santos ou mesmo das perspectivas de investimento que viriam a partir da regulamentação dos portos? Há, por exemplo, estudos e políticas do governo do estado, do governo de municípios aqui da região do ABC e do governo federal ajudando nessa direção, nessa prospecção, nessa informação? Rogério? Existem trabalhos voltados para isso. A Prefeitura de São Bernardo tem feito trabalhos nesse sentido, inclusive chamando universidades, porque a gente está falando muito aqui de criar. E a capacitação desse pessoal que vai trabalhar aqui, certo? Nós temos que olhar esse outro lado também. Então, não é só você ver qual que é a vocação que tem aqui, se dá para abrir mais 1, mais 2 ou mais 5, e depois a mão de obra especializada para trabalhar nesses EADs, para desenvolver essas atividades de comércio exterior.
né? Então, nesse sentido, eu tenho acompanhado iniciativas... Ou seja, não basta só instalar não, os armazéns, de né? maneira Você tem um alguma. conjunto de ações. É um conjunto de ações, é como o Wilson falou, por trás desse um funcionário que está lá no porto, ele disse 14, mas se você começar a olhar o lado social... Não, 14 é direto, né? Direto. Indireto você vai ter aí você vai muito começando mais. a abrir esse leque, então tem que ter preparação para isso, certo? Talvez tivesse que existir também uma interação maior das prefeituras com o meio ambiente, certo? A gente viu o entrave que foi para construir o Rodoanel. Você vai construir um EAD aqui em São Bernardo, por exemplo, tem áreas de mananciais aqui, áreas que não podem ser tocadas. Sim, isso traria problemas para o município. Né? Então, dizer para você hoje, olha, dá para trazer 1, dá para trazer 2, dá para trazer 5, como o Wilson falou, precisa ser feito. A Prefeitura de São Bernardo, em conjunto com outras prefeituras do ABC... O consórcio intermunicipal. Tenha focado esse assunto, tem se direcionado para esse assunto, tem se debruçado nisso, né? Mas não é algo que vai acontecer da noite para o dia, certo? Existe, o programa aqui já está sendo um fator de divulgação disso, certo? De esclarecimento. Porque tudo que você faz tem a turma do pró e a turma do contra, né? Então você tem que divulgar. Você está falando assim, mas é divulgado? Né? Por exemplo, a Universidade Metodista, ela fez parceria com a Prefeitura de São Bernardo e criou o Cantinho do Exportador lá dentro da Prefeitura para poder alavancar as empresas aqui da região, dando consultoria gratuita através de alunos da universidade que são devidamente acompanhados por professores e técnicos das áreas. Então, há um trabalho de divulgação. Isso precisa ser expandido, mas precisa ser um trabalho direcionado. Não pode ser um trabalho isolado. Em rede. Eu daria 2 exemplos só para complementar. Um é o Ciesp, que é o São Paulo Exporta, e um da Federação do Comércio de São Paulo, mais especificamente na São Paulo Chamber. Tem o Exporta São Paulo também, que no estado de São Paulo ela treina, divulga, vê o que é possível. Inclusive nos seus seminários aparecem técnicos, por exemplo, IPT e assim por diante e tal. Ou seja, ensinar os exportadores como preparar as suas embalagens, o que fazer o seu estudo, para que país ele pretende e assim por diante. Ou seja, existe realmente o grande detalhe é isso, essa divulgação. Evidentemente não é fácil você começar uma exportação, mas a partir do momento que você começar o processo, dificilmente... Que você seja orientado, né? Perfeito. A própria universidade... Dificilmente. Ele é sem retorno. Ele é sem retorno. E um grande detalhe, nós temos 1% do comércio internacional. É muito pouco. Nós temos que... Já fomos mais, já tivemos mais. Nossos manufaturados ou bens de capital, principalmente que são os mais agregados, equipamentos de primeira linha, esses devem ser equipamentos que devem ser trabalhados. Esses elementos primários, como minério de ferro e assim por diante, ótimo, não devemos deixar isso. Os Estados Unidos é um grande exemplo, é um dos maiores exportadores de grãos e assim por diante. Não podemos abandonar. Mas agregar valores, aumentar o valor agregado das nossas exportações. Sim, sem sombra. Teremos que fazer novos programas sobre o assunto e desdobrá-lo, tá certo? Eu agradeço muitíssimo a presença de vocês. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. O conteúdo desse programa já está disponível no nosso portal, que é tvt.org.br, onde você pode sugerir temas e rever outros debates que a gente já fez por aqui. Acompanhe a nossa programação também pelas redes sociais, facebook.com/redetvt e pelo Twitter, @redetvt. A gente se encontra na próxima quinta-feira ou a qualquer momento pela internet. Forte abraço.